purificado aqui. Está completamente purificado aqui. Muito bom. Que a paz de Cristo esteja com todos. Amém. Hoje o tema é: venham todos. Venham todos. Pode mexer aqui, né? Mania de mexer toda hora. Tá gravando? Tá. Então é tudo gravado. É bom assim. Então vamos começar com uma oração. Deus, obrigado por mais uma oportunidade que nós estamos aqui. Te agradecemos, em primeiro lugar, pelo Teu amor, e nos dá essa chance de estarmos reunidos aqui em Teu nome, de termos essa possibilidade de termos paz para poder nos reunir, para ouvir a Tua palavra, para cantarmos, orarmos, termos esse tempo de adoração juntos. Eu te agradeço por isso. E agradeço pelo Teu chamado, porque o Senhor não fez diferença para as pessoas e o Senhor continua chamando a todos, para que todos possam ouvir e responder ao Senhor. E eu oro para que nós possamos nos concentrar nessa palavra, nos ajuda a poder ouvir essas palavras que estão na Bíblia e aprender com elas. Por favor, nos ajuda a guardar essas coisas no coração e aceitar o Teu chamado para as nossas vidas. E entender que o Senhor nos traz a completa liberdade e a perfeita liberdade. Que é por causa do Teu chamado que nós podemos largar, deixar tudo para trás, tudo que tem de ruim e ter uma vida com verdadeira paz. Eu te peço por isso, por favor, nos acompanhe agora nesse momento, nesse tempo de leitura da Bíblia. E eu peço por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Venham todos. E é um chamado de Deus. Deus chama todos, como nós vamos ver aqui nas Escrituras, exatamente com essas palavras. Então o que Deus faz é chamar a atenção e trazer as pessoas, convidá-las para andar com Ele. Só que se isso acontece, é porque as pessoas não estão andando com Ele. E em algum momento da vida de cada um, a gente basicamente pode falar isso, todos nós andamos longe de Deus. Em algum momento da nossa vida nós andamos desviados, sem andar em comunhão com Ele. E algumas pessoas, por mais que a gente tenha toda essa questão da interpretação bíblica do que significa você se converter e como lidar com as crianças, que não é a questão agora, mas muitas pessoas desde o nascimento, e a partir do momento do nascimento, elas não tiveram contato com Deus ou com Cristo, pelo menos não de verdade. Elas tiveram experiências religiosas, algumas nem isso, e passaram uma vida inteira sem nenhum tipo de relacionamento com Deus. E algumas, no máximo, com uma vaga noção de que existe uma coisa chamada religião. Talvez algumas até tenham uma experiência com os próprios pais. Os pais são ou eram religiosos. Tá bom, então eu tenho uma ideia do que seja, e não mais do que isso. E algumas têm até a experiência de conviver com a religião, mas não mais que isso. Uma religião que é praticada, entre aspas, né? Mas sem um relacionamento verdadeiro com Deus. E sobre essa questão do relacionamento verdadeiro, a gente vai ver aqui no decorrer das Escrituras. Então nós vamos começar lendo em Provérbios, capítulo 9, o chamado a todos.
Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9. Vamos começar no versículo 1. Aqui é a sabedoria falando. E a gente vai voltar aqui para entender quem é essa sabedoria. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. E a gente vai fazer uma pausa aqui. Então a sabedoria de Deus, aqui ela se apresenta como se fosse uma pessoa. E aqui diz que ela preparou, ela construiu uma casa e preparou toda uma refeição e depois mandou chamar todo mundo. E aqui fala sobre as servas terem ido para o ponto mais alto da cidade clamando. Ou seja, deixa ela no ponto mais alto e a gente começa a gritar para que todo mundo consiga ouvir e todo mundo consiga ver. Então a sabedoria chama a todos e não faz diferença para ninguém, porque todos os seres humanos estão no mesmo nível e no mesmo lugar espiritualmente. Todos nós precisando da sabedoria divina. Então ela grita: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. E óbvio que a gente não está falando aqui sobre uma refeição, né? A sabedoria não está chamando ninguém para uma refeição de verdade. Eu vou lá comer alguma coisa e vou embora. Mas a experiência que a gente tem com comida e com bebida é o quê? Primeiro, você tem uma necessidade de alguma coisa. Você tem essa necessidade todo dia, que é de se alimentar. E faz muita diferença se você come ou não, primeira coisa. E segundo, faz diferença também se o que você come é bom ou não é. Se o que você bebe é bom ou não é. Se a quantidade é suficiente. E isso é essencial para a nossa vida. Então, quando a sabedoria está falando: venham e comam do que eu preparei, bebam do que eu preparei, significa que nós precisamos nos alimentar daquilo que vem de Deus. Se nós nos alimentamos com a mesma vontade, com a mesma boa vontade, tem um exemplo em casa que é bem difícil. A gente não quer comer de jeito nenhum. Difícil. Às vezes acontece, talvez você tenha experiência, né, com alguma criança que não quer comer de jeito nenhum. Mas o natural é que tem comida, oba, é hora de festa, e é exatamente esse tipo de comparação que nós vemos aqui. A sabedoria de Deus, ela é uma coisa que ela existe primeiro para alimentar a nossa alma, alimentar nosso espírito, para nos satisfazer, mas de uma forma que seja saudável. Então não é à toa que a comparação desse chamado da sabedoria é o chamado para uma refeição. Porque nós nos alimentamos espiritualmente. Todos nós, de uma forma ou de outra. A nossa mente, ela é preenchida com coisas que nós pegamos desse mundo. Nós podemos pegar algo de Deus e algo de Satanás. E a gente pode misturar os dois, inclusive, e comer junto. Mas o chamado aqui da sabedoria é: insensatos, você que não tem bom senso, você que não está tendo a capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim,
Escutem, prestem atenção. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida, a minha, o vinho que eu preparei, vocês vão beber. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Então, o que essa escritura aqui diz é que a diferença entre vida e morte é o que você come. O que você come, entre aspas, com os seus olhos e com os seus ouvidos. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve e o que você guarda no seu coração. Esse é o seu alimento espiritual. E o que a sabedoria fala aqui, isso, coma da minha comida. Joga o resto fora. Essa bebida que você tem aí, esquece isso daí. Joga no lixo. Bebe do meu vinho. Versículo 7. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Mais uma pausa. Aqui existe uma comparação entre a atitude do homem sábio e tem um homem aqui que é o zombador, o ímpio. Ímpio é quem vive na impiedade, ou seja, que vive no erro, que faz o que é mal. Embora todo mundo consiga fazer alguma coisa boa quando vale a pena, as pessoas fazem. Mas é alguém que não se importa em fazer o mal quando acha que precisa. E o zombador é aquele que não tem respeito por aquilo que é de Deus, simplesmente, quando é o caso, zomba mesmo, né? Faz zombaria, até mesmo daqueles que fazem o que é o bem. Inclusive, eu vou puxar isso, vai ter um exemplo muito prático disso, mas vai ser um pouquinho mais para frente. E aqui fala que quem corrige o zombador traz sobre si um insulto, chama um insulto. Quer dizer, você vai lá, a pessoa já é zombadora e você ainda vai insistir em querer falar o que é bom para ela, você corre o risco de ainda sofrer um insulto. Você vai receber a zombaria dessa pessoa. E aqui é algo bastante delicado, porque a sabedoria está chamando todos. As servas foram lá e chamaram todos. Só que ainda assim, alguns simplesmente são zombadores. Eles não se importam com aquilo que é bom, acham que são mais espertos, que sabem mais, e seguem aquilo que eles acreditam. E se alguém vem com seriedade e diz: aqui está a palavra de Deus, Deus, que Deus? Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. E essa é a atitude da diferença, né? Você vê a diferença de atitude entre os dois. Porque se você ousa falar alguma coisa de errado, a pessoa vai te responder com zombaria, vai te ofender e não vai querer ouvir. O sábio, ele ouve e aceita, porque ele tem o interesse de aprender e fazer o que é certo. Instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio. Então tem um certo interesse aqui nesse homem sábio. Ele quer ser mais sábio, porque ele vê que isso é precioso. Né? É quase como se alguém fosse um rico que quer acumular mais riqueza. Mas é uma riqueza boa. Então ele quer sempre aprender mais. Ele se esforça. Eu aprendi algo. Eu quero andar com Deus, aprendi algo de Deus. Eu vou dar mais alguns passos. Eu quero aprender mais. Eu quero ir mais para frente. Eu não vou parar onde eu estou aqui. E se alguém me corrigir, eu vou ouvir e vou aprender. E vou me tornar mais sábio ainda. Essa é a atitude do homem sábio. E quem está falando aqui é a sabedoria, a própria sabedoria. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Então aqui demonstra o caráter de uma pessoa
que tem sabedoria. E eu acho que a gente nem precisa dizer que sabedoria é algo bom, que a tolice, insensatez, a impiedade e a zombaria são coisas ruins. Eu imagino que eu não tenho que tentar traduzir ou explicar isso, né? Então isso fica bastante claro aqui. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então aqui tem mais uma chave, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quando que você começa a caminhar na direção da sabedoria? Quando que você começa a se tornar sábio? Com o temor do Senhor. E o que é temor do Senhor? É ficar apavorado com Deus? Ficar desesperado, se jogar no chão quando alguém fala o nome dele? Não. Mas temor é, primeiro, você reconhecer o poder de Deus, reconhecer quem Ele é. E se você reconhece quem é Deus, você passa a ter respeito. Você respeita e você sabe que Ele não se agrada daquilo que é ruim, mas Ele se agrada com o que é bom. Então, se você teme e tem esse respeito por Deus, as suas atitudes começam a mudar, porque você sabe que Deus é presente, que Ele existe e é presente. Então, você teme a Ele, você começa a mudar as suas atitudes. E esse é o princípio da sabedoria. Ela começa por aí. E quando eu falei sobre não ficar desesperado, que temor não é pânico, medo, é porque Deus é um Deus de relacionamento. E está mais do que provado, através da Bíblia, com toda a história que a Bíblia conta, é Ele que toma a atitude de vir, venham todos, eu estou chamando vocês. É um Deus que está buscando o ser humano. Chega a ser uma atitude humilhante, porque é o homem que tinha que pedir por favor e implorar para que pudesse chegar perto dele. Não, e é Deus que vai e fala, venham, venham, eu preparei aqui algo para vocês. É o contrário. Então é um Deus que se importa com o ser humano, e Ele toma o primeiro passo e tem a atitude de ir atrás do ser humano. Venha até mim. Só que quem tem temor por Ele vai ouvir o chamado, vai entender o chamado e vai atrás dele com o respeito que é devido. E o maior respeito que você pode ter, na verdade, é quando você começa a obedecer a Ele. Porque aí você reconhece, se Ele é Deus e Ele disse que isso aqui é o melhor para mim, então eu vou procurar isso, porque tem que ser bom. Não tem como isso ser ruim, porque vem de Deus. E depois fala aqui que os seus dias serão multiplicados. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. E ser zombador, eu não estou falando aqui sobre comediante. Não é questão de, eu sou um cara que faz um monte de piadinhas, então eu vou morrer por causa disso. Aqui o zombador é alguém que zomba da própria sabedoria de Deus. Ele ignora o que é de Deus, faz pouco caso do que é de Deus. E aí o que sobra? Ele faz aquilo que ele bem entende. E ele acredita que isso sim é liberdade completa. Felicidade total. Eu faço o que eu quero. Não tem nenhum Deus que me diga o que eu tenho que fazer. E também não tem nenhum chato que fica aqui me incomodando, tentando me contar qual que é a verdade. Qual que é o caminho certo. Eu ponho para correr. Eu ofendo, espanto de perto de mim, humilho e pronto. Só que aqui fala que se for zombador, sofrerá as consequências. Não consequências por piadinhas, consequências daquilo que a pessoa pratica. Porque tudo que nós praticamos tem algum resultado, tem alguma consequência. 13.
A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. E aqui agora é a insensatez, né? A falta de bom senso. Agora é ela que está gritando no versículo 16: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Não é uma boa descrição você pensar e ir para um lugar onde a sua companhia são espíritos dos mortos e as profundezas da sepultura. Acontece que essa daqui é exatamente a descrição, do que é você viver uma vida de zombaria, de insensatez. Ou seja, eu abandono a sabedoria de Deus e escuto alguém que está me gritando: olha, vem aqui. Vem aqui. Tem mais gente gritando, não são só os servos da sabedoria. Tem mais gente gritando nesse mundo. E como a gente tem falado já faz alguns domingos, né? Tem gente gritando para toda parte. Tem muita gente gritando. Se fosse um ou dois, mas tem muita gente gritando um monte de coisas por aí. Até dentro da sua casa está cheio de gente gritando. Que entra na sua casa todo momento. Está lá gritando. A água roubada é doce. Convenhamos. Quem grita uma frase dessa hoje? Talvez um grupinho ali de gente meio que está escondida ali, estão conversando entre eles e acabam confessando esse tipo de coisa e os outros até concordam. Mas você não vê ninguém gritando esse tipo de palavra hoje para todo mundo ouvir, né? Talvez a pessoa ia parar na cadeia por... seria apologia ao crime, né? Eu acredito que a pessoa realmente poderia ser já presa em flagrante se falar isso aí. Só que tem muitas frases hoje em dia que são muito parecidas com essas, porque são coisas que, se nós usamos o nosso bom senso, a gente sabe que é errado. A nossa consciência vai nos avisar: isso não é bom, isso é ruim. Por que estão gritando esse tipo de coisa por aí? Por que tem esses gritos aqui dentro de casa falando esse tipo de coisa para mim? Que a água roubada é doce. E não é doce de não ser salgada, mas sim é gostosa. O pão que se come escondido é saboroso. Ou seja, não tem problema fazer o que é errado. Na verdade, isso que é errado é melhor, é mais gostoso. Então, se você para analisar o que é falado, use o seu bom senso. Pensa no que você tem ouvido por aí. Você realmente acredita no fundo que isso é bom? Ou isso simplesmente é conveniente? Até que é agradável. Pode ser agradável. Pode ser agradável, mas é errado. E as consequências dessas coisas, quando elas se acumulam na sua vida, se você acredita nisso e começa a praticar e faz uma depois da outra, e uma depois da outra, depois da outra, depois da outra, quando você percebe, se passaram anos da sua vida e você afundou. E no versículo 12, está lá escrito: se for zombador, sofrerá as consequências. No versículo 18, está ali, mas eles nem imaginam que quem vai e é chamado e aceita o chamado da insensatez, está lá no meio dos espíritos dos mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura, morte espiritual. Algumas pessoas, na verdade, estão mortas fisicamente.
morrem. Porque tem pecado que, se você vai e se entrega a ele, o resultado é morte. Então, algumas pessoas realmente estão mortas, e algumas, apesar de estarem vivas fisicamente, espiritualmente elas estão mortas. Porque você não consegue extrair vida delas. Se você convive com uma pessoa que vive nesse meio, que tipo de vida você consegue tirar dali? Que exemplo de vida você consegue pegar para você? O que você consegue aprender dessas pessoas que vai te trazer sabedoria? Então, o que tem de maravilhoso aqui nesse capítulo, né? A gente leu o capítulo inteiro, é que Deus diz claramente que, apesar de a gente viver num mundo em que as coisas parecem sempre mudando, antes era uma coisa, agora já é outra, são tempos modernos, as coisas mudaram. Deus ainda traz clareza, e Ele diz: você tem que escolher na sua vida entre sabedoria, que dá vida, ou você segue a insensatez, e você ouve aqueles que querem te agradar e falam coisas agradáveis nos seus ouvidos e que te levam para a morte. É isso que você tem que escolher. Você e eu. É a nossa escolha no mundo de hoje. O mundo de hoje vai falar: não, é tudo uma grande nuvem e a gente não tem muita certeza. E tanta coisa mudando também, e vai mudar de novo daqui a alguns anos, e depois daqui a uma década e 2 décadas. Então a gente tem que estar sempre preparado para se adaptar. Sim, tem coisas que a gente tem que se adaptar, especialmente fisicamente, no mundo físico, algumas coisas mudam. Mas espiritualmente, o mundo nunca mudou. Espiritualmente nós somos os mesmos. A gente vive num lugar de relativa paz, mas não custa muito para a gente viver uma guerra. E quando a gente menos espera, de repente, a gente tem a primeira guerra em 150 anos. Mais do que isso. Que a gente não tem, não é nossa realidade mesmo. De repente, uma guerra civil. A gente ouve falar, como o próprio Francisco falou sobre o filme, que aconteceu da minha televisão estar ligada e passou os primeiros 2, 3 minutos. E a primeira coisa que eu reparei, eles desviaram a câmera para não mostrar uma cena que seria forte demais. Eu nem vou comentar porque tem criança no meio. Embora seja questionável isso, né? Mas, porque era pesado. E foi o que deu para ver, e depois já estava muito tarde, desliguei. A câmera desviou de propósito para dar um clima. Mas o que é cruel é você pensar: olha só o que acontecia naquela época. E a gente não está falando sobre eles estarem fazendo aquilo com algum criminoso, com uma pessoa super cruel. Eles estavam fazendo aquilo com cristãos, que eram pessoas de família como nós aqui. Um de nós podia estar sendo brutalmente morto. Pelo quê? Porque nós acreditamos em Jesus Cristo. Só por causa disso. Seria o suficiente. E se a gente fizesse algo de muito ruim, se a gente cometesse um crime, eles iam falar: bom, ufa, pelo menos agora ele está curado dessa coisa horrenda aí, dessa seita que está se espalhando pelo mundo inteiro. Esse aqui é um dos nossos. Então, beleza, vamos para a imundície. Esse é bom, esse cara é bom, está com a gente. E não é muito parecido com o que algumas amizades hoje em dia são. Então, se você fizer algo mal com eles, você é um cara legal. Se você resolver fazer o que é certo, acabou, você vira um inimigo, ou pelo menos você vai ser zombado, né? Então, se a gente pensa, 2000 anos atrás era assim, e aí o tempo foi passando, e em alguns momentos as pessoas devem ter pensado assim: que bom que aquilo ficou para trás, acho que a humanidade está evoluindo, né? Alguém deve ter pensado isso em 1938. Um ano depois, a Europa quase se arrebentou em guerra. E depois espalhou pelo mundo inteiro, né? Quase o mundo inteiro. E de novo, um monte de crimes horrorosos aconteceram. Então isso prova que a brutalidade do ser humano continua a mesma.
Tudo que existe de horrível dentro do coração do homem continua lá. O que é bom também está lá. Então o homem não evoluiu coisíssima nenhuma em todo esse tempo. E isso tem que ser um alerta para o nosso coração. Eu preciso escutar as palavras da sabedoria. Se eu escuto, eu me alimento dessa refeição, bebo desse vinho que a sabedoria preparou. Se eu escuto as palavras de Deus e eu começo a praticar essas coisas, é o caminho da vida. Se eu abandono, se eu ignoro, se eu acho que não vale a pena, é o caminho da morte. Simples assim, é uma escolha de uma coisa ou de outra. Não tem meio termo. Vamos continuar Mateus capítulo 11. A gente vai ouvir o que Jesus diz. E enquanto a gente vai abrindo, algo que, bom, eu não diria necessariamente curiosidade, mas existe uma interpretação. Para quem conhece lá em João capítulo 1, então você pode ver em casa, logo no começo de João, do Evangelho de João, fala que antes do mundo existir, aquele que é a palavra, já existia, já estava lá. E se você vê em Provérbios capítulo 8, um capítulo antes, ali diz que essa sabedoria, essa mesma sabedoria que a gente falou, que a gente leu ali, ela estava com Deus antes da criação, né? E que ela era o arquiteto do que estava sendo feito. Então existe uma interpretação de que essa mesma sabedoria aqui é Jesus Cristo, porque estava com Deus desde a criação do mundo. E a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por meio dele. Então existe essa interpretação. E aqui em Mateus capítulo 11, parece que Jesus, se essa interpretação é correta, é como se Jesus estivesse fazendo o mesmo chamado. A mesma pessoa fazendo o mesmo chamado. Mateus capítulo 11, vamos ver no versículo 28. Aqui fala, Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim todos, mais uma vez. Só que aqui ele descreve um pouco todos os que estão cansados e sobrecarregados. Aí talvez você pense assim, cansei, ou essa semana aqui trabalhei demais, ou eu já estou trabalhando demais faz alguns anos, estou cansado. Quer dizer que Jesus vai me dar descanso então? Eu aposento com Ele? E de certa forma, quando eu lembro de ter lido essa escritura aqui, e eu já tinha me tornado cristão, e aí eu li essa escritura aqui. E aí, por um lado, eu olhava para a minha vida como cristão já, né? Detalhe. Eu pensava assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu pensava assim, mas na verdade hoje, agora que eu estou me sentindo mais sobrecarregado do que antes. E talvez seja exatamente a experiência
que algumas pessoas têm, primeiro, não. Ou talvez esse seja o medo que você tenha como alguém que até pensa em se tornar um cristão, mas imagina, ai, minha vida, não sei, vou mudar de vida, alguma coisa vão me falar para eu mudar, vão me falar para eu mudar, para abandonar alguma coisa. Ah, é muito difícil, não estou preparado para isso, eu não quero, ou não sei, talvez mais para frente, talvez eu mude o meu conceito. E por que a gente pensaria esse tipo de coisa? E naquele tempo eu realmente pensava isso, olha, por causa daquilo que Jesus me trouxe, minha vida não ficou necessariamente mais fácil. Porque o mais fácil era fazer o que eu queria. E aí chegou um certo momento em que eu percebi, se eu quero tomar decisões na minha vida, eu não posso fazer o que eu simplesmente quero e acabou. Porque eu posso simplesmente voltar a fazer besteira. Eu preciso consultar a Deus primeiro. Então já complica um pouco. Opa, já não consigo fazer o que eu quero de primeiro. Deixa eu ouvir o que Deus tem a falar. Aí eu penso, mas eu não tenho certeza se eu consigo ouvir o que Deus tem para me dizer. Não me parece estar me falando nada. Não está me mostrando nada tão claramente. Eu leio algumas coisas aqui da Bíblia também, às vezes eu não consigo entender direito e eu não estou vendo nada claro aqui sobre a minha vida. Não sei o que fazer. Então, vou consultar alguém que saiba mais do que eu. Uma pessoa que tem um certo conceito comigo, eu tenho um certo conceito por ela, e uma pessoa que tem uma vida com Deus. Que eu sei que essa pessoa vai procurar me orientar de acordo com a vontade de Deus, não vai ficar me dando palpite. Tudo muito bom. Mas ainda assim, não era fácil. Era muito mais fácil decidir por conta própria. E eu acredito que algumas pessoas já têm pavor de pensar que elas não podem fazer tudo o que elas querem. Só que isso é exatamente a atitude daquela pessoa lá em Provérbios 9. Insensato. Eu escuto o chamado daquele que me oferece a água roubada que é doce. Ou pelo menos tenta me convencer de que isso é bom. Agora, o que é de Deus eu não quero ouvir, porque eu quero aquilo que é mais agradável para mim, o que é mais fácil. Então, só por isso, para algumas pessoas já é um empecilho. Eu não quero ter que mudar o jeito que eu vivo. Então a própria verdade já se torna um peso para ela. Só que se você enxerga as coisas do ponto de vista de Deus, você vai ver que é um completo oposto. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. E jugo é aquela coisa que você coloca no boi para puxar a carroça, né? Ou quem foi da roça talvez possa me corrigir. Mas é isso, né? Aí você já pensou o quê? Colocar coisas nas minhas costas para eu puxar? Acabou, né? Só que Jesus fala isso com todas as palavras. Assim, vocês vão colocar alguma coisa nas costas de vocês para puxar. Mas só que é o seguinte: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, se nós pegamos tudo aquilo que vem de Deus e nós carregamos essas coisas conosco, isso não é peso, isso é leve. Ele fala: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, comparado com o quê? A gente viu lá, Provérbios capítulo 9. O zombador sofre as consequências. Então, primeira coisa, eu ouvi essa frase em algum lugar, eu não estou conseguindo lembrar onde.
mas alguém disse assim: se você conta uma mentira, depois você é obrigado a contar várias outras, porque você tem que criar toda uma história para conseguir cobrir a primeira mentira. Só por causa de uma única mentira, você tem que contar muitas outras depois. E depois você ainda tem que sofrer mais consequências, porque se alguém descobre uma, você passa por mentiroso. Dependendo da mentira que você contou, foi para poder escapar de algo e você acaba sofrendo a consequência mesmo assim. E você não tem paz durante todo o processo, porque você sempre fica preocupado que a verdade pode vir à tona. Então, aonde que isso é leve? Aonde? Às vezes eu penso sobre a questão até mesmo do crime, que algumas pessoas vivem no crime e até o pessoal comenta assim: esse é o cara da vida fácil. Eu não sei aonde que pode ser fácil a vida de uma pessoa que vive no crime, por um simples motivo, e é o mais cínico de todos. Gente, para conseguir cometer o crime, eu dou um trabalhão, porque você tem que planejar um monte de coisas. Imagino eu, né? Porque senão você comete um crime muito bobinho assim, você é preso na hora. Então a pessoa tem que pensar em um monte de detalhes, é um projeto. E literalmente, algumas pessoas têm tanto talento para coisa, que se você colocasse numa empresa, essa empresa ia explodir de lucro. Mas aí a pessoa pensa: não, eu quero mais fácil. Que mais fácil? É muito mais difícil. As consequências de simplesmente você começar a construir coisas na sua vida de forma errada já é quase insuportável. Era muito mais fácil você fazer as coisas do jeito certo. E aqui parece que eu estou pegando dois extremos, mas qualquer coisa que é pecado entra no mesmo bolo. Pode ser uma mentira que você acha que é uma mentirinha, isso aqui não é nada, Deus nem presta atenção para isso. Presta. Porque ele fala que Satanás é o pai da verdade, então, da mentira. E Deus é da verdade. Então, se você conta uma mentira, é fruto do filho de Satanás. Isso sim, é uma única mentira. Mas se você fala a verdade e você sofre que seja alguma consequência porque você falou a verdade, mas acabou. Paz, está encerrado. As pessoas já sabem da verdade. Pronto, acabou. O que tinha que sofrer, sofreu. Ficou para trás, é passado. Acabou. Mas se a pessoa quer viver constantemente na mentira, vai se enredando no meio de mais mentira. Então, quando Jesus fala: meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é porque você se liberta de qualquer tipo de consequência daquilo que você fez de ruim. Aliás, se você fizer, mas quando você errar, você sabe: errei, reconheci, me coloco diante de Deus e me comprometo a me arrepender daquilo e não fazer mais. Então, algumas coisas, infelizmente, vão ter consequências. Infelizmente. E é por isso que nós temos que nos esforçar para fazer o que é certo. Porque sempre existem consequências. Agora, se eu faço algo errado, mas reconheço diante de Deus e confio que Ele vai me perdoar, pode ter uma consequência ou outra. De repente pode nem ter. Mas eu sei, agora eu estou reconciliado com Deus e posso seguir minha vida. Então Jesus diz: vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, se você está cansado e sobrecarregado do seu trabalho, talvez Jesus não vai poder fazer, até pode fazer se Ele quiser, mas provavelmente não vai, porque isso é coisa da vida. Todos nós temos que trabalhar, a gente acaba tendo um problema de família, tem um problema ou outro, acontece algum acidente, coisas da vida, a gente tem que passar por elas. Mas, se você toma o jugo de Jesus, pega o fardo dele e segue o que é a verdade,
você se liberta de muitas coisas. E aí fica suave. Então foi uma compreensão que talvez para alguns de nós isso não seja tão óbvio. Porque a gente já faz um esforço tão grande para fazer o que é certo, que a gente nem sequer consegue imaginar o que é ter que passar pelo sofrimento das consequências de um pecado que, em teoria, a gente acha que é mais grave. A gente já nem para pensar. E aqui eu queria puxar em relação aos zombadores, né? O meu propósito não é fazer fofoquinha como fala? Uma personalidade, celebridades, né? Mas aí tem um caso, né? No meio musical, de uma pessoa que morreu. Aí você já deve estar pensando em alguma pessoa, não é essa que você deve ter pensado. Uma pessoa extremamente talentosa, e mesmo os críticos de música, aí você já percebeu, realmente não. As pessoas viam, essa pessoa tem uma voz espetacular. Os críticos falavam, gente, como que pode? É a maior cantora do mundo no momento, é essa. Morreu com 27 anos de overdose. Tá? E não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e provavelmente nem a quinta, que morreu do mesmo jeito, com a mesma idade. É absurdo, mas é a verdade. Com a mesma idade. E essa pessoa lançou uma música num certo momento, que aí eu fui ouvir já depois de muito tempo que ela tinha morrido, né? Sobre reabilitação. Tipo, casa de reabilitação. E o que a música fala, e o pior é que se você for ouvir essa música, você vai falar, olha o arranjo musical e olha a voz dessa mulher cantando. E se você não entende o que está sendo cantado, você vai falar, que música incrível. É impressionante, né? É para ganhar prêmio internacional. Aí você vai ver a letra. Eles querem que eu vá para a reabilitação, mas eu falo, não. Não tenho tempo para isso, eu não sei o quê. E a pessoa vivia em escândalos por excesso de bebida e drogas. E ela fez questão de fazer uma música falando, que esse papo de reabilitação, casa de, como que se fala? Casa de recuperação, né? É exatamente isso. Ela colocou como título da música dela, Casa de Reabilitação. E zombou da ideia de querer se recuperar. É extremamente triste você pensar no resultado da vida de uma pessoa assim. Mas, infelizmente, sofreu as consequências do próprio pecado, publicamente para o mundo todo ver. É extremamente triste. Né? E eu não estou sendo agora um julgador e falando, tá vendo, provou do próprio veneno e morreu. Não, isso é triste para Deus. Deus se alegra com o arrependimento do pecador. Não tem o que sequer pensar que é algo bom ou agradável de se falar. É triste. Mas é um alerta para o que acontece com uma pessoa que resolve abandonar o caminho do bem. E pior, começa a fazer zombaria a respeito disso. Então é nesse ponto que nós temos que realmente pensar. Essas vozes gritando por aí, o que elas estão gritando? E elas estão gritando algo que é de Deus? É a voz da sabedoria que eu estou ouvindo? É a voz de Jesus Cristo me chamando? Que voz que é essa? E se você entra nesse meio musical, não só musical, né? E é algo muito perverso, porque outro dia eu passei no supermercado, tinha um livro lá, como se fosse orientação de paternidade, de um cara que é apresentador de televisão. Eu olhei assim e falei, tudo bem, se ele é pai, ele tem algumas experiências e provavelmente ele é pai mais tempo do que eu. Então, em teoria, eu até posso aprender algumas coisas. Mas eu queria entender que tipo de autoridade
ele tem para ensinar algo sobre paternidade, se provavelmente não tem formação de pedagogia ou qualquer outra coisa desse tipo, e eu não sei se esse homem tem algum tipo de conhecimento espiritual para passar orientações de Deus sobre como lidar e cuidar de um filho. E agora tem um livro dele aqui. Por que eu deveria pegar esse livro, abrir e ler? E não é me desfazer dessa pessoa, mas o que nós enxergamos nessas pessoas? O fato dela ser famosa significa que ela tem algum tipo de autoridade para me ensinar qualquer coisa? E não sou eu que estou falando isso, tá? Eu já falei aqui sobre um vídeo de 2 horas que eu já ouvi 10 vezes, né? E é uma pessoa do mercado financeiro, e literalmente essa pessoa não tem nada a ver, em teoria, com nada de Deus ou da Bíblia. Ela está falando lá só sobre coisas financeiras, e o cara é rico, muito rico. Ele estava falando, joga fora essa coisa de mídia, porque você acaba engolindo isso e você começa a olhar para algumas pessoas que nunca são modelo de coisa nenhuma. Elas não são modelo de coisa nenhuma. Elas são só famosas. E ele falou lá, ó, essas pessoas aqui, ó, hoje elas são famosas, amanhã já não são mais, porque sempre precisa de uma nova para substituir. Sim. Não tem nada, elas são os produtos ali que você pega uma, usa por um tempo, joga fora, pega a outra. Elas são produtos. E eu estou falando sobre alguém que é uma pessoa que não está falando nada, pegando a Bíblia, que olha, eu vou te mostrar por A mais B da Bíblia, mas uma pessoa que pelo menos tem noção das coisas do que está acontecendo. Não perde tempo nem ouvindo isso daí, nem seguindo. Joga fora. Não vai servir para nada se o seu alvo é você, no caso dele, trabalhar, juntar seu dinheiro e investir, se tornar rico, que é o objetivo do cara. Se nós queremos viver com Jesus Cristo, algumas pessoas não são modelos. O máximo que nós podemos fazer é esperar que essas pessoas encontrem a verdade, se arrependam e mudem de vida, como todos nós precisamos fazer. Mais nada. Porque se você vai ouvir lá e você vai prestar atenção, como eu falei, eu sempre, infelizmente, não tem como infiltrar, mas você vai passando no noticiário ali e vai chovendo aquele monte de escândalo com um, escândalo com o outro, escândalo disso, escândalo daquilo. Que exemplo! O que você pode aprender de alguém que vive no meio de escândalos? Por que essa pessoa tem que ter a sua admiração? Você pode admirar a habilidade dela para alguma coisa, não mais do que isso. Nada mais. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E esse é o chamado de Jesus. Para terminar, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Bom, para a gente não ficar totalmente fora de contexto, a gente começa no versículo 1. E aqui Paulo, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, um seguidor de Jesus, e recebeu algumas orientações. Então Paulo fala para Timóteo aqui: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Só coisa ruim, né?
Tá bom, agora, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Então a gente lê um monte de coisas horríveis e está pensando, isso aqui é coisa de gente que está afundada no pecado e que não tem nada a ver com Deus, né? Só que aí no versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, essas pessoas praticando todas essas coisas ainda tinham uma aparência de piedade. E isso é o que acontece quando a gente tem uma religião. Você pode dar o nome que você quiser, pode ser uma igreja específica, pode ser uma sociedade religiosa do país inteiro, que tem aparência de piedade. Então, você vê lá, existe uma religião aqui no meio. Parece que as pessoas acreditam em Deus, acreditam em algumas coisas. Mas negando o seu poder. E negar o poder de Deus significa vamos abandonar tudo aquilo que Deus ensina e que pode mudar nossas vidas. A gente rejeita essas coisas. Então Deus não age mais nas nossas vidas. A gente mantém essa religião por fora. Essa casca está bonitinha, não tem mais o poder. Versículo 6. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Então aqui tem pessoas que estão sobrecarregadas. Do quê? De pecados. Então o pecado, ele sobrecarrega. O pecado é um peso. E Jesus nos chama para quê? Abandonar essa carga. Jogue fora o pecado. Ouça a sabedoria. Ouça Jesus Cristo. Mude sua vida. Aqui fala que essas mulheres são instáveis. E obviamente ele não está falando aqui só, não é uma coisa que se aplica só a mulheres, a todos nós. Mas aqui fala sobre um exemplo, né, de algumas pessoas que se introduziam pelas casas e que, com essa aparência de ser uma pessoa espiritual, com a aparência de ser alguém que é de Deus, vai lá e simplesmente polvilha um monte de pecado e consegue convencer aquelas pessoas que não abandonam os pecados a simplesmente se afundar ainda mais. Mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Então, essa é a sobrecarga, esse é o peso, se deixar levar por toda espécie de desejo. Então, a luta toda está dentro de onde? Do nosso coração, na nossa mente. Aí que está a batalha. E o chamado de Jesus Cristo é: abandonem todo esse peso, abandonem essa carga. Vocês podem ter algo muito mais leve em vocês, se vocês abandonam o pecado. Abandonem, se arrependam. Versículo 10. Mas você, então Paulo está falando a Timóteo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Então, por essas coisas, vamos preencher nossas mentes com essas coisas: fé, paciência, amor, perseverança, fidelidade à verdade. Ou seja, eu escuto a sabedoria e eu entendo que é a sabedoria de Deus. Eu escuto a insensatez falando algo que é agradável aos ouvidos e eu jogo fora, porque eu sei, isso aqui não é de Deus. E se eu alimento uma coisa, eu alimento duas, eu alimento 5. E o fim do zombador é sofrer as consequências. Então, vamos terminar com uma oração. Deus, obrigado por mais esse momento, obrigado por essas escrituras, e
Deus, eu oro para que o Senhor sempre purifique a nossa mente e o nosso coração para poder enxergar a Tua verdade. E que no meio, em todo esse meio que nós vivemos, nessa sociedade, ouvindo tantas coisas, que o Senhor nos ajude a poder enxergar o que é bom e o que é mal. Que o Senhor nos dê clareza para poder ouvir o que é do Senhor e sermos fiéis e obedientes. Por favor, nos ajude também a ouvir aquilo que é mal e, por mais agradável que pareça, nós possamos reconhecer que aquilo é mal. Deus, nos ajuda também a enxergar que a Tua verdade ela é leve e suave para nós. Por favor, nos ajuda a eliminar qualquer tipo de engano no nosso coração, tentando acreditar que a Tua verdade pode ser dura ou pesada ou difícil, quando na verdade o pecado é que é difícil. Viver no pecado é que é pesado. Deus, por favor, nos liberta e nos protege de fazer o mal em cada dia e em cada momento. Por favor, nos ajuda a termos a nossa consciência viva, que a Tua palavra também viva dentro de nós, para nos ajudar a escolher entre o que é certo e o que é errado. E que nós também possamos sempre lembrar do Teu amor, como Jesus mostrou aqui, nos chamando para vir até Ele. Obrigado por Jesus sempre continuar ainda insistindo em nos chamar e chamar a todos para se arrependerem. Chamar a todos a viver uma vida que é muito mais suave e leve, uma vida de paz, de descanso nas nossas almas. Eu oro para que exista esse descanso nos nossos corações hoje. Por favor, ajuda cada um na sua vida, que o Senhor ajude cada um na sua batalha espiritual, fortalece cada um, ajuda aqueles que estão em dificuldade a vencerem essas batalhas, a continuarem convivendo com o Senhor, ou passarem a viver com o Senhor em comunhão e em paz de espírito. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém.